convido aqui o Josa, convido o pessoal que está no chat conosco aqui. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó, do trânsito do gás russo pela Ucrânia. Vamos ver o que eles nos dizem aqui e depois o Josa vai acrescentar aí as considerações dele sobre esse tema aqui, ó. Está chegando ao fim o acordo entre a Rússia e a Ucrânia que permite o fornecimento de gás russo à Europa através do território ucraniano. Atualmente, após as sanções ocidentais, este gasoduto é praticamente o único que permite que o combustível russo chegue aos países da União Europeia. Na última segunda-feira, dia 16, o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, reforçou a decisão do país de não renovar o acordo que permite o trânsito de gás russo através da Ucrânia. Moscou afirmou diversas vezes que não é contra a renovação do acordo, que expira em 31 de dezembro deste ano. Значит, если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить. Наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку и военную, и финансовую, какую угодно Украине. Но вот Украина отказывается от нашего транзита, значит, те объемы газа, которые поступают в Европу, значит, они сократятся. Кто бы и как бы не пытался закрыть нашу энергетику, это невозможно, потому что на пределе находится добыча в соответствии с потребностями мирового рынка. Вот это невозможно просто, понимаете? Это невозможно. Можно добиваться... Вот представим себе, что взяли завтра и все закрыли. Газ, нефть нашу и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, все равно будут покупать. Без этого невозможно. A União Europeia ainda é muito dependente do gás russo. Mesmo com severos cortes feitos após o início da guerra da Ucrânia, cerca de 1/5 do gás usado na Europa ainda vem da Rússia. Получается, что транзит через Украину сократился с 40 до 15 миллиардов кубов в годовом выражении. И до сих пор этот транзит идет. В отдельные месяца «Газпром» больше качает, в какие-то сутки и поменьше. Поэтому в прошлом году в Европу суммарно «Газпром» по украинскому транзиту и турецкому потоку, где примерно тоже 15 миллиардов кубов в год проходит, в 2023 году «Газпром» поставил по ним около 28,5 миллиардов кубов, а в 2024 году, вот сейчас, ежесуточная загрузка, она почти всегда максимальна, и «Газпром» выходит на 30-33 миллиарда кубов поставки. Existe uma resistência dentro do bloco para que o acordo entre Rússia e Ucrânia seja suspenso. Em particular, países como Hungria e Eslováquia afirmam que o fim do acordo poderia complicar o fornecimento de gás e elevar ainda mais os preços do gás para os consumidores europeus. Прекращение транзита газа через Украину невыгодно никому из треугольника Россия, Украина, Европа, потому что европейцы, если не получат через Украину 15 миллиардов кубов в годовом выражении, конечно, у них возникнет дефицит и рост цен. Тем более сейчас, в январе, в разгар отопительного сезона, мы увидим скачок цен, может быть, и на 200, на 300, и на 400 долларов за 1000 кубов, в зависимости от того, какая будет погода, потому что от температуры зависит ежесуточный объем потребления. O corte do trânsito do gás russo impõe sérios riscos de abastecimento para a Ucrânia. Isso porque o gás abastece várias cidades do leste ucraniano que ficam na rota do gasoduto. Quando o gás chega na parte ocidental do país, onde possui produção própria, a Ucrânia repõe o combustível utilizado antes de distribuir para os vizinhos europeus. Mesmo com os riscos econômicos, o corte do trânsito energético da Rússia via Ucrânia são os interesses geopolíticos que buscam minar a participação da Rússia no mercado europeu. Interesses que vêm principalmente dos Estados Unidos, que fazem lobby para impulsionar a exportação do seu gás natural liquefeito para a União Europeia. Поэтому для Украины это тоже большая проблема. И на самом деле они не хотят остановки транзита, они хотят, чтобы «Газпром» подписал дополнительное соглашение с европейскими компаниями и перенес точку сдачи приемки газа на российско-украинскую границу, чтобы транзит с Украины обсуждал уже не Россия, не «Газпром», а европейские компании. И таким образом Украина запитает на себя, замкнет общение с европейцами. А дальше будет ставить им условия, что если вы хотите сохранения транзита, дайте нам дополнительную финансовую помощь, военную помощь и вообще-то возьмите в Евросоюз. И в этом плане отказ от поставок через Украину – это как раз-таки во многом некая геополитическая история, потому что единственный, кто в этом заинтересован, это Соединенные Штаты. Они давно продвигают свой американский СПГ
на европейский рынок. Российского конкурента с газового рынка Европы Соединенные Штаты давно хотят убрать. Они часто и раньше говорили, что Европе не нужен такой неправильный российский газ, а нужно покупать американские СПГ, где есть молекулы свободы, о чем непосредственно говорили в Министерстве энергетики США еще до 2022 года. Tá aí, mais uma matéria. Serguei Monin ali, correspondente da Brasil de Fato em Moscou, né? É outro nível de jornalismo, né? Josa, o que tu achou aí dessa reportagem, dessa questão, né, do gás russo passando pela Ucrânia, né? É uma questão curiosa até, né? Que os dois países estão em guerra, mas o gás russo continua passando pela Ucrânia, né? Por questões contratuais ali, né? Muita gente nem sabe dessa questão, né, Josa? Bom, o gás russo passa pela Ucrânia e paga um preço, né, para a Ucrânia para passar pela Ucrânia, né? Não é de graça, como todo mundo deve presumir, né? Além do que também a Ucrânia usa parte desse gás, né? A Ucrânia também, em teoria, pode ficar sem esse gás. Há uma contradição aí exposta pelo Putin, que é o fato de que os países ocidentais, né, que estão apoiando a Ucrânia e podem receber um golpe da Ucrânia, porque o fim do abastecimento pelo gasoduto pode gerar problemas seríssimos para países, né, aí da Europa, os que estão sofrendo, que vão sofrer muito mais do que quaisquer outros. Neste caso, são a Hungria, a Eslováquia, né? A Hungria, a Eslováquia, tem uma outra nação, e a Áustria. Esses três países vão sofrer muito mais do que os outros, mas outros países da Europa também, né? Porque, então, na verdade, é um golpe que a Ucrânia está dando nos seus apoiadores. Porque, sinceramente, neste momento, tanto faz para a Rússia enviar ou não aquele gás. Já não faz diferença. Tá? Porque ou você já encontrou outros mercados, né? Ou você já tem outras formas por exemplo, de lidar com a sua produção de gás. A Rússia também pode, né? E já consegue também enviar gás por navios, né? Inclusive a Europa tem usado muito esse gás por navio que desembarca nos portos ocidentais ali da Europa. Então, para a Rússia tanto faz, né? Não tem nenhum problema. Quem vai perder com isso são justamente os apoiadores da Ucrânia. A Ucrânia está numa birra muito grande com a Rússia neste momento, e essa ação, ela se insere novamente com mais uma ação que a Ucrânia presume que seja provocativa em relação a Moscou. Mas longe disso, porque, de fato, a Rússia não vai ter nenhum problema em relação a não enviar mais esse gás. Quem vai sofrer novamente é a Europa. É a Europa que está sofrendo. Né? Com o fim do gás que era enviado pelo Nord Stream, por exemplo, a Alemanha está numa bancarrota. A Alemanha, o grande financiador da União Europeia, está numa crise sem precedentes, e uma crise da qual, uma crise que sugere, né, que deixa muito claro que a Alemanha jamais, a palavra é jamais, né, podem gravar o que eu estou falando aqui, jamais a Alemanha vai ter o padrão econômico que já teve um dia. Não tem como mais resolver a crise econômica da Alemanha, porque ela não passa, inclusive, pelo fato de que ela usufruía do gás russo, né, numa situação muito favorável, o que gerava forte competitividade para suas indústrias, né, assim como também ela exportava as sobras, né, e ganhava também muito dinheiro com isso. Não é somente isso, o fato é que, naquele momento em que a Alemanha estava usufruindo dessa grande boiada, mamada, digamos assim, né, naquele momento a Alemanha tinha um problema para resolver, tinha uma lição de casa para resolver, né, que era o investimento, né, com muita seriedade, o forte, profundo investimento por seriedade na questão da tecnologia, né, para conseguir acompanhar a revolução tecnológica, né, que a China está deixando a Alemanha para trás nesse momento. O fato é que, né, a despeito daquilo que o gás russo entregava para a Alemanha como vantagem e, portanto, né, conseguia fazer com que a Europa inteira se desse muito bem, porque a Alemanha financiava a União Europeia, né, o fato é que, mesmo com aquela vantagem que a Rússia oferecia para a Alemanha, num certo momento, a Alemanha também entraria em crise. Por quê? Porque naquele momento que a Alemanha tinha essa vantagem, a Alemanha tinha que fazer profundos investimentos em tecnologia e não estava fazendo, muito pelo contrário. Estava dando risada na cara dos chineses, né, quando os chineses, por exemplo, apresentavam ali algumas, por exemplo, a questão do mercado de automóveis, né? A Alemanha ria dos chineses. Os alemães jamais imaginavam que os chineses poderiam ter uma indústria automobilística com a qualidade dos seus automóveis e, sobretudo, isso, né, com capacidade de convencer o público que os automóveis chineses têm uma qualidade, nesse momento, tecnológica até maior do que os alemães, né? Os alemães não esperavam por isso, não contavam, achavam que isso jamais aconteceria,
e davam risada. Isso aconteceu, inclusive, em fóruns, em encontros, né, em que os chineses tentaram conversar com alemães e eles deram risada, né, achando que estavam numa situação muito favorável. E a questão do mercado automobilístico é só um exemplo de muitas outras áreas tecnológicas, né, que os alemães, né, deveriam investir profundamente para assegurar, por exemplo, o seu desenvolvimento e não ficar atrás da China. Eles deixaram completamente de lado, né? Então, o que acontece hoje é o seguinte: se a Alemanha voltar a ter, vamos imaginar que isso não vai acontecer provavelmente, né? Se ela voltar a ter aquele gás russo via Nord Stream, né, que gera aquela competitividade toda para a Alemanha e tal, ainda assim a Alemanha não voltará mais a ser o que era antes, tá? Por quê? Porque ela não vai mais conseguir acompanhar, né, a evolução tecnológica da indústria chinesa em todas as áreas, absolutamente todas as áreas, né? Então, o que acontece é que o produto alemão hoje já não é mais, né, não é mais tão interessante. Por quê? Porque, primeiro, ele é muito caro, né? É caro demais de ser produzido, ele já não entrega a qualidade tecnológica que o produto chinês entrega, né? E ele perdeu também, sabe o quê? Ele perdeu algo muito importante. Havia muita coisa que era associada ao produto alemão, muita coisa. Então, por exemplo, você tem ali o cimento, né? Esse cimento, ele é importante, ele é fabricado na Alemanha, mas não era somente por isso que as pessoas em Portugal, na Espanha, em vários lugares do mundo, compravam o cimento alemão. É porque o cimento alemão era de uma indústria, né, que existia a políticas, era uma indústria, pertencia a uma indústria que, diante de várias crises econômicas, sempre manteve ali o seu trabalho independente de políticas do governo. Então, por exemplo, a indústria, uma BASF, que aliás a BASF financiou até a Segunda Guerra Mundial, enfim, mas, por exemplo, você tinha ali os produtos dessa empresa em todos os momentos de crise da Alemanha, né? Essa empresa, ela continuava ali mantendo os seus acordos, respeitando os seus consumidores, respeitando o contrato, nunca passava por cima disso, né? O que acontece hoje na Alemanha é que a Alemanha, essa vantagem não se associa mais ao produto alemão, né? Por quê? Porque a política tomou conta completamente ali da estrutura em toda a Alemanha, né? Quando a Alemanha não combate, né, não procura os terroristas que explodiram o Nord Stream, né? Por exemplo, quando a Alemanha, né, começa a virar ainda mais esse agente da política de destruição da Europa, que os Estados Unidos estão praticando, né? Então, a Alemanha simplesmente ela pede a qualidade do seu produto também em relação a isso. Então, quando a Alemanha, por exemplo, não respeita os contratos, rouba dinheiro russo, toma completamente as empresas russas que estão dentro do seu território, né, e entrega para alguns industriais alemães, né, essas empresas russas, tal, a Alemanha pede essa seriedade, essa questão que estava fora do governo. O governo podia ser um governo nazista, né, mas uma indústria alemã respeitava contrato, respeitava a propriedade de outras empresas, respeitava, enfim, isso não acontece mais. Então, a Alemanha hoje não tem mais condição de ser o que era antes, né? Ainda que volte a ter o produto russo. Então, importa muito falarmos o seguinte aqui: não é somente a Rússia culpada pela crise da Alemanha. A culpa da crise da Alemanha também passa pela própria Alemanha, pela estupidez, né, dos líderes que estão hoje no poder lá na Alemanha, tá? Eu falei um monte de coisa, não consegui ser muito claro, peço desculpas aí para o pessoal por isso. A burguesia alemã está dando o famoso tiro no pé, né? O famoso tiro no pé. Eles acham que é só acabar a guerra que eles vão voltar a recuperar a economia. Não vão mais. A União Europeia Exato. Já era. Já não funciona mais. Não tem como. Tá? Então, veja, a França... Tomara, Josa, tomara que não sejamos nós a reerguer a União Europeia, né? No acordo do Mercosul, esse que eu ainda preciso estudar um pouco mais, mas a primeira visão que a gente tem dele é negativa, né, Josa? Espero que eu possa estar errado, que eu possa ouvir pessoas aí que me convençam ao contrário, né? Não está. Mas, enfim. Não está. Pois não tem como, né? A gente, na verdade, o que acontece é que... A princípio, ele é melhor para a indústria europeia do que para nós, né? Até porque a indústria europeia é altamente subsidiada e a gente não consegue subsidiar a nossa, né? Eu acho que esse acordo do Mercosul ele pode ser interessante para nós se a gente conseguir dar uma mudança no Brasil, né? Investir menos no agronegócio e mais na indústria e conseguir que a nossa indústria tenha realmente um crescimento muito grande, né? Até a nossa indústria vai crescer 13 e pouco % esse ano, até vi hoje esse número, né?
mas a gente precisaria crescer bem mais, né? A gente precisaria ter troca de tecnologia, né, em algumas transações aí, para que a nossa indústria pudesse dar um boom e aí sim a gente pudesse beneficiar da abertura do mercado europeu, com 400 milhões de pessoas, né, que tem na Europa, né? Mas por enquanto eu não estou vendo com bons olhos aí essa questão, né? Indústria de baixa tecnologia, né? Pois é. É uma industrialização de baixa tecnologia, que está abaixo, inclusive, da tecnologia praticada hoje pelo Vietnã, por exemplo. Né? Então, este é o ponto. A gente está crescendo dentro de um contexto de uma indústria que estava parada. Né? Então, evidentemente que o número do crescimento ele é brutal quando você não tem nada. Quando você não tem nada, você cresce, você tem uma possibilidade de grande crescimento. Então, por exemplo, quando a indústria europeia cresce 1%, né, esse 1% é um número absurdo diante daquilo que já está estabelecido. Quando uma indústria hoje brasileira cresce em produção em termos de 13%, isso não é nada diante da destruição que há, né, que está presente hoje na nossa indústria. Né? E qualquer perspectiva de industrialização hoje no Brasil, infelizmente, quando a gente baixa a cabeça também nesse campo aí, né, para as indústrias do primeiro mundo, Estados Unidos, da Europa, é crescimento de baixa tecnologia. Em outras palavras, é aquilo que eles permitem que a gente faça. A gente está acabando com a nossa soberania completamente. Então, qualquer perspectiva de desenvolvimento aqui, hoje, vai ser um desenvolvimento, né, que não afete, de alguma maneira, de forma alguma, os interesses, né, do império, porque se afetar de alguma maneira o interesse do império, né, esse crescimento vai ser boicotado. E, de certa forma, portanto, a gente pode falar, é um crescimento permitido. Se eles quiserem, eles não permitem. E a gente vai fazer o quê? A gente não vai lutar, a gente vai baixar a cabeça e falar, tá tudo bem. Isso aí, mandar um abraço aqui para o Sandro Erasmo dos Santos, de Presidente Getúlio, Santa Catarina, ó. Presidente Getúlio Vargas, lá em Santa Catarina, ó. Deve ser uma terra de resistência lá, né, em Santa Catarina. E o Cláudio Santos está me pedindo aqui, ó, um abraço para Campo Grande, Minas Gerais. Já estive em Campo Grande, uma cidade muito, muito bonita até, gostei muito de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, é verdade. Mato Grosso do Sul. Fui disputar um campeonato brasileiro de basquete em cadeira de rodas em Campo Grande e nosso time foi bem naquele campeonato. No tempo em que jogávamos ainda, assim. Hoje eu estou aposentado, eu e o Celso. Tu sabia dessa, Josa? Que eu e o Celso somos basqueteiros em cadeira de rodas aposentados? Não sabia. Tem essa no currículo ainda. Não é só de geopolítica que a gente vive, ó. O Ismael está dizendo aqui, a Europa é indefensável, realmente. E, aliás, né, essa questão o Orlando falando aqui que o problema dos alemães imperialistas é que sempre atuaram em cartel entre eles, protecionismos que velavam as suas deficiências, né? Aliás, a Alemanha está aí num processo de eleitoral, né? Moção de desconfiança contra o Scholz, né? E parece que vai ter eleição em fevereiro, se não me engano, 23 de fevereiro. Eu vi uma notícia que eles estão pensando em fazer, né? E há grandes chances dos neonazis ganharem lá a eleição, né? Eles já tiveram uma amostra lá, e sabe-se lá se um facho nazi, né? Não vai ascender aí a primeiro-ministro da Alemanha, né? O que seria uma coisa impressionante da gente ver em 2025, né? Ai. Mas o Josa, o que tu acha dessa questão aí da eleição alemã? Tu acha que eles correm risco de terem um nazi na cadeira do primeiro-ministro lá? Então, tá havendo uma tentativa de acordo ali para que o partido do Scholz, indique aí alguém, né, uma outra autoridade aí que possa aglutinar aí Olha, sinceramente, uma hora vai acontecer pelo andar da carruagem, né? Por que isso pode acontecer? Veja, vamos tentar entender aqui a alternativa para a Alemanha, né? Sem dúvida, é isso mesmo que você falou, facho, enfim, tal, né? Agora, a grande questão é que em algumas abordagens sobre o que está acontecendo na sociedade alemã hoje, eles não estão errando, entende? Não é, por exemplo, como alguns outros partidos que a gente vê na Europa, né? Pode ser que, quando assumir o poder,
né, eles não façam algumas coisas que eles estão dizendo que vão fazer. Mas eles não estão errando em algumas coisas, né? Claramente que é nojento ali a política para a imigração, né, claro, e esse é um ponto que mostra o DNA deles, né? Qual é o DNA desse povo? Basta você olhar, né, para o que é a política de imigração deles, o que eles falam sobre os imigrantes, você vai entender qual é o DNA desse pessoal aí. Mas em algumas questões, né, não estão equivocados. Por exemplo, essa questão, essa leitura sobre, né, o apoio da Alemanha à Ucrânia, né, o investimento que a Alemanha faz na guerra da Ucrânia, que é um investimento que hoje não se volta para os trabalhadores do país. Isso é um acerto, né? Assim como também fala o partido da Sarah Wagner, né, que também pode sair dessa eleição muito fortalecido, né? Qual é a questão aí? A questão que até o momento, por exemplo, a gente percebe que não há nenhum tipo de possível relação entre o partido da Sarah Wagner e também da alternativa para a Alemanha. E este ponto, de certa forma, pode favorecer ainda um acordo do centrão ali alemão para que a gente tenha no cenário uma figura muito parecida com o que temos hoje, que é a figura dos shows, né? Então é muito provável que seja a mesma coisa, o que de certa forma, né, não alivia em absolutamente nada, né? Porque muitas das políticas hoje praticadas pelos shows, né, são políticas que um governo de verdade, social-democrata da Alemanha no passado, chamaria de política de ultradireita, né? Mas eu acho que, assim, há uma possibilidade de fortalecimento da alternativa para a Alemanha, muito, né, sobretudo em algumas regiões muito mais ligada à parte oriental da Alemanha, mas eu ainda acho que talvez não seja possível, né, eles terem um primeiro-ministro nestas eleições, né, a continuar desse jeito aí. É até mesmo provável que o próprio grupo da Sarah Wagner ela possa, enfim, apoiar, né, o que temos hoje na Alemanha, o que vai, na verdade, sair dessa eleição aí como uma possibilidade também, né, para evitar, né, que a alternativa para a Alemanha consiga se fortalecer ainda mais depois da eleição. Então, enfim, muitos poderão costurar para que, né, a alternativa para a Alemanha não fique no poder, não chegue ao poder, né? Então, na prática, a gente pode ter um cenário muito parecido. Agora, uma força que está se constituindo aí, né, e que pode ser um pouco diferente do grupo que está no poder neste momento, são os cristãos, o Partido Cristão, o partido, inclusive, da antiga presidente, né, a Merkel, né? Mas é muito cedo ainda, as coisas estão mudando muito lá, e a gente precisa considerar o seguinte: qualquer coisa que vai acontecer na Alemanha, ainda que no começo do ano na Alemanha, passa muito pelo que vai acontecer nos primeiros dias da política do novo presidente nos Estados Unidos, o Donald Trump. Tá tudo muito interligado, né? Exatamente isso.